Então não dá para falar que o PL é um partido conservador e não existe de fato. O Bolsonaro tentou fazer um e não deu certo. Então, assim, cara, como você vê, agora é a hora do corte, como você vê essa parte do Zema aparentemente ter se tornado um problema para uma parte do eleitorado de direita? Bom, vamos lá. Vários temas que você puxou aí nessa pergunta aí. Primeiro, em relação ao Novo. O Novo já passou por alguns momentos, né? Eu já estou no Novo há muitos anos. Eu estou no Novo desde o Amoedo, quando o Amoedo era candidato à presidência da República e era o presidente do partido, né? Ele se afastou, ele era presidente do partido, se afastou para ser presidente da República, mas depois a gente teve um outro presidente, mas o Amoedo sempre orbitando ali no Diretório Nacional, ainda ditando as regras muito fortemente, assim. Então, na verdade, ele ainda tinha quase que um presidente de fato, assim, porque ele tinha todos os votos do Diretório Nacional, à época que ele não era mais o presidente. E o Amoedo foi de uma pessoa com uma visão, né, incrível de fundar um partido, a gente não pode cuspir para o alto, se não fosse o Amoedo, né, e outras lideranças, isso não é um projeto pessoal dele que saiu da cabeça dele, claro, ele foi né, foi a pessoa que mais trabalhou para colocar o partido de pé, mas junto com outras pessoas. Mas quando ele fundou o Novo, ele sequer sabia o que era liberalismo e direita, e isso é só puxar a entrevista dele e aparece lá ele falando, né? Ele falou, não, eu queria ajudar as pessoas, eu queria fazer alguma coisa, era quase que uma filantropia, assim, que ele queria, entendeu? Era mais fácil ter colocado dinheiro numa instituição de caridade. Ele entendeu que via partido político era um pouco mais efetivo, também acredito que seja, mas eu acho que para você fundar um partido político, você tem que ser baseado em ideais, assim, e ele tinha lá princípios de éticos, que são os mesmos princípios do Novo até hoje, mas não tinha muito princípio né, ideológico, né, de realmente ser um partido de direita. Ele fala, eu nem sabia o que era liberalismo, nunca tinha ouvido falar em escola austríaca, enfim, vários temas que são importantes para deputados, para pessoas conservadoras como um todo, não era essa pessoa. E depois ele veio logo na sequência, né, apoiando aí o Lula e com umas declarações catastróficas e tentando já desde o início pautar o impeachment do Bolsonaro completamente ao revés de todos os parlamentares do Novo, tanto é que ele praticamente foi expulso, né, teve um baixo-assinado ali de que ninguém ia se aliar a ele, e ele falando, bom, quem não votar então a favor do impeachment vai estar em fidelidade partidária. Os deputados falando, beleza, você expulsa todos os mandatários, você fica sozinho no partido político. Essa é a realidade do que a gente viveu ali. Só que para o público, muita gente que não viu assim, a confusão interna e o quanto teve né, essa divergência, o tamanho da divergência que foi ali com a Amoedo, a gente acabou ficando visto como, na verdade, a gente era visto pelos dois lados, né? Ou um puxadinho do PL ou um pessoal de laranja. Assim, ao mesmo tempo que a gente era visto quase como fascista, a gente era visto como esquerda. Então, assim, não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Embora fascismo seja de esquerda, mas é uma longa discussão. Mas não era esse o termo do xingamento. Acho que deu uma crise ideológica muito grande, você tem que definir, né? Ninguém vai falar que o pessoal é um partido de extrema-direita. E começou a acontecer isso com o Novo. O resultado foi uma eleição de 2022 catastrófica, né, pra gente. A gente tinha 8 deputados federais que foram eleitos em 2018. Em 2022, a gente caiu para 3 deputados federais. Eu fui uma que perdi muito nessa época. Eu havia sido majoritária, não. Não fui eleita em 2018 por 800 votos. E em 2022, aí sim, eu fui a mais votada do Novo aqui do Rio de Janeiro. E a gente não conseguiu colocar cadeira. Assim, eu tenho certeza que esse resultado tem um nome, que é João Amoedo, que conseguiu arruinar com nem a marca em si, mas ele conseguiu arruinar com o que o Novo significava para o eleitor, entendeu? E logo na sequência disso, eu fui para o Diretório Nacional do Partido Novo, né? Hoje eu sou diretora jurídica do Novo, e a gente fez uma pesquisa muito grande, uma qual e quant, para entender o que tinha ficado desde 2022, assim, e, por exemplo, combate à corrupção, ética, foram palavras, valores que são ainda muito associados à marca, mesmo com uma crise ideológica. Então, o Novo se reposicionou, tem né, logo nova, marketing novo, uma forma de comunicar quem a gente é de novo. Os princípios são os mesmos, mas a gente reescreveu, quando você entra no site, eles estão escritos de uma forma diferente, para a gente conseguir conversar com esse público. E aí, de novo, assim, partido político, por mais que ele tenha um presidente, né, ditando regras ali, que o nosso presidente é completamente diferente do Valdemar, por exemplo, um presidente do PL. A gente não tem essa figura do cacique partidário, né? Hoje o nosso presidente é o Eduardo Ribeiro, que eu
convivo todos os dias, né? Porque eu sou do Diretório Nacional, assim, é um amigo, e assim, é impressionante a capacidade dele de botar todo mundo na mesa, de conversar, de ouvir todos os pontos de vista e tomar uma decisão baseada no que todo mundo realmente quer, assim, a paciência, o tempo que ele toma para essa articulação interna, da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, para poder ter realmente um partido com uma democracia interna muito maior do que a dos outros partidos, assim, às vezes até, né, às vezes até falo, Jesus, Edu, porque realmente ele escuta todos os pontos de vista até tomar essa decisão. Mas assim, por mais que a gente tenha um presidente, partido político vai da cabeça do mandatário, né? Claro, ele pode ser expulso por infidelidade partidária, pode, assim, mas cada mandatário tem seu viés. E quem é que coloca o mandatário ali? É o povo, né? São os eleitores daquelas pessoas que, né, que foram eleitas.